Olá, 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 como você está? Eu sou o Jean, aqui do canal Oráculo, e eu tenho alguns recadinhos para você antes desse vídeo. Em primeiro lugar, nós estaremos fazendo grandes mudanças aqui no canal, aproveitando o nosso crescimento para trazer mais vídeos interessantes a você. Começaremos a trazer vídeos com enfoque político-geográfico, apresentando principalmente os países da Ásia, esses países que são muitas vezes desconhecidos da grande maioria, principalmente em questão histórica, e que têm se tornado muito importante na geopolítica atual. Então estamos trabalhando nesse sentido para trazer esse conhecimento a mais para vocês aqui no canal, além do conhecimento de fatos históricos e de episódios como temos feito. Mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam, se vocês querem, se aprovam a ideia, sim ou não. Deixe sua resposta nos comentários, porque assim nós saberemos. O segundo recadinho é que eu estarei repostando alguns dos vídeos antigos, como é o caso desse aqui, sobre os Romanov. Não sei se vocês já assistiram ou não, mas era um vídeo importante, era um vídeo com conteúdo relevante e que estava com áudio terrível, com aquele áudio do começo dos nossos vídeos, dos nossos primeiros vídeos. Então por isso que a gente está repostando ele aqui no canal. O terceiro recadinho é que agora nós temos um Apoia-se. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de apoiar a gente, não deixe de colaborar lá. Sei que nem todos podem ajudar, mas a colaboração de vocês, seja assistindo, seja doando, o que for, é fundamental para o trabalho, para o nosso gasto de tempo, nosso gasto com pesquisa. Então, o apoio de vocês é sempre fundamental para a gente estar levando história de verdade, história feita sem ideologias, história com transparência, para o maior número de pessoas possível. Deixarei o nosso link para o Apoia-se na descrição do vídeo. Tem recompensas lá. Ainda estou estruturando tudo direitinho, mas dá uma conferida lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Enfim, bom proveito e até mais. Era 17 de julho de 1918. Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, se dirigia à população russa através das ondas da rádio. No meio do discurso, o líder do governo revolucionário interrompe sua fala para anunciar que o antigo czar Nicolau II, que abdicara da coroa um ano antes, havia sido condenado e executado por traição. O que Lenin omitiu propositalmente, entretanto, é que os revolucionários também haviam assassinado, sob seu mando, a czarina Alexandra Feodorowna e os 5 filhos do casal imperial: Olga, de 22 anos, Tatiana, de 21, Maria, de 19 e Anastácia, de 17. Além, é claro, do czarevich Alexei, de apenas 13 anos. O episódio pontuou com o tenebroso fim a permanência de mais de 300 anos da dinastia dos Romanov à frente do Império Russo. A era dos czares estava assim sepultada e substituída pelo governo dos socialistas soviéticos. Situar os membros da família imperial e entender a figura de Nicolau II é um processo difícil. Durante muito tempo, ele foi chamado pelos russos de o Sanguinário, apelido que se derivou das lendas e mentiras espalhadas sobre sua pessoa. Com o término da Guerra Fria, no entanto, uma maior liberdade para estudar os documentos do período pôde colocar as coisas numa nova perspectiva. Ainda assim, todo o seu reinado parece ser pintado pelas cores da inevitabilidade, da tragédia e do desarranjo. O último czar da Rússia nasceu num período estranho. Por um lado, toda a Europa fervia com o progresso científico, com a democracia e com as grandes inovações tecnológicas. Enquanto isso, no entanto, a Rússia ainda era um país agrário e pobre, de dimensões continentais e de difícil acesso. Em seus invernos rigorosos, muitas vezes os trenós eram o único meio de transporte e a fome tornava-se assim um problema recorrente. Operar qualquer mudança nesse cenário era difícil demais. O país se mantinha sustentado por um equilíbrio de forças que incluía a Igreja Ortodoxa, os pequenos nobres, o substancioso exército e os milhões de camponeses espalhados por toda a vastidão de terras que iam do leste europeu até o extremo asiático. No topo da pirâmide estava o czar, autocrata com poderes absolutos. Mas esses poderes, como dizia Catarina Grande,
eram muito mais teóricos que práticos. Toda lei emitida pelo imperador precisava ser antes consultada e balizada para que não ferisse o interesse de ninguém. Ainda assim, muito frequentemente, medidas simples causavam revoltas, guerras civis e conflitos quase intermináveis. Para governar a Rússia, era preciso ter força e punhos de ferro, o que certamente era o caso de Alexandre III, pai de Nicolau, mas não de seu filho. Alexandre era um homem robusto em todos os sentidos. Acordava cedo, quando aproveitava para tomar um banho gelado, e então passava horas trabalhando com afinco com seus ministros e subordinados. Nicolau, muito mais retraído e melancólico, cresceu enxergando o pai como um homem distante, quase intocável. Ao seu redor, todos não cansavam de dizer como o príncipe herdeiro parecia incapaz de manter o legado de Alexandre. Pior que isso, as pessoas temiam, e com razão, o futuro da própria Rússia. O dia 1º de novembro de 1894 foi um dia triste no Palácio de Mali. Após uma prolongada agonia, Alexandre III, de apenas 49 anos, morria inesperadamente devido a uma série de complicações renais. O imperador morto deixou um país com graves problemas sociais, uma família fraca e um herdeiro completamente despreparado para sucedê-lo. Quando se deu conta do que tinha ocorrido, Nicolau não ficou apenas enlutado, mas foi tomado por um desespero que quase o fez enlouquecer. "O que será de mim da Rússia?" exclamava enquanto chorava pelos corredores do palácio. "Eu não estou preparado para ser czar e nunca o quis ser. Que Deus tenha compaixão de todos nós." Os primeiros anos do governo de Nicolau II foram marcados por uma interferência nociva do seu primo, o Kaiser da Alemanha, que o influenciou para que a Rússia entrasse numa guerra contra o Japão. Além de perder a guerra para um pequeno país asiático, o novo czar teve que encarar os efeitos colaterais desse processo, que incluíam um aumento significativo da miséria e o surgimento de rebeliões por todos os lados. Um desses episódios, talvez o mais emblemático de todos, entrou para a história como Domingo Sangrento. Na ocasião, o padre Gapon havia organizado uma marcha para saudar o czar e pedir reformas para o povo, numa tentativa de amenizar sua imagem. O imperador, todavia, estava em viagem, e a guarda imperial acabou abrindo fogo contra os manifestantes, o que deixou dezenas de mortos. Quando soube do ocorrido, Nicolau registrou em seu diário: "Um dia doloroso. Ocorreram desordens graves em Petersburgo quando os trabalhadores tentaram aproximar-se do Palácio de Inverno. As tropas foram obrigadas a abrir fogo em vários pontos da cidade e houve muitos mortos e feridos. Senhor, como tudo isso é triste e doloroso." Para acabar com mais conflitos e atender às demandas do povo, o czar abriu mão de parte dos seus poderes e criou um parlamento chamado Duma. Ele também começou a entender os interesses obscuros do Kaiser alemão e se tornou mais incisivo e perspicaz em suas políticas. Graças a essas mudanças em sua postura, alcançou-se, como raras vezes ocorreu ao longo da história russa, um período de paz e prosperidade no seio dessa grande nação. No entanto, enquanto o país prosperava, na intimidade do casal imperial as coisas iam de mal a pior. Não que o czar e a czarina mantivessem uma relação hostil, muito pelo contrário. Os dois eram dos poucos monarcas que dormiam na mesma cama e que realmente se amavam. Mas o trono da Rússia só poderia passar a outro homem. Dos 5 filhos do casal imperial, os 4 primeiros foram mulheres. Isso oprimia Catarina e deixava Nicolau angustiado, uma vez que, sem herdeiros do sexo masculino, ele acabaria sucedido por algum parente distante ou, pior, seu falecimento poderia ocasionar conflitos e instabilidade. Assim, quando o pequeno czarevich Alexei nasceu, conseguimos entender o tamanho do júbilo da família. E também entendemos a sua decepção e desgraça ao descobrir, um pouco depois, que o menino na verdade era hemofílico. A hemofilia
impede que o sangue da pessoa coagule normalmente. Qualquer machucado, por menor que seja, ocasiona hemorragias que podem levar a pessoa à morte e que causam grandes sofrimentos. A vida de Alexei era insuportável. Ele raramente podia sair em público, e sua condição crônica fez com que Nicolau e Alexandra passassem cada vez mais tempo isolados no palácio. A czarina, aos poucos, foi tomada pela depressão e por uma sensação de desistência diante da vida. Afastou-se completamente das festas dadas pela nobreza, o que ocasionou muito desgosto e ressentimento. Ela, assim como o marido, acreditava que ambos estavam destinados a levar uma vida de sofrimento e de dor. Foi nesse período que entrou na história da família uma figura icônica, o monge louco Grigori Rasputin. Rasputin dizia que havia sido incumbido por Deus para que saísse numa jornada espiritual. À primeira vista, muitos até o poderiam confundir com santo. A verdade, no entanto, era diametralmente oposta. Ele era um pervertido, um hipócrita, um tarado amante de luxos e de confortos. Fazia orgias chocantes com muitas mulheres e homens da nobreza russa, o que o levou a acumular ódios e desafetos por todas as partes. Todavia, seja por bruxaria ou hipnose, Rasputin era capaz de alguma forma de aliviar as dores e as crises do pobre Alexei. Não é de se estranhar porque Nicolau e Alexandra ignoravam as evidências e a voz de todos e passaram a tratá-lo como um privilegiado. Não tardou para que o monge pervertido tivesse livre acesso aos palácios e aos membros da corte. Entre idas e vindas, enquanto auxiliava o menino enfermo e fingia consolar seus pais, Rasputin passou a influenciar na política da Rússia. Logo, funcionários começaram a ser contratados ou demitidos porque ele e Deus, supunha-se, queriam. Isso criou caos e instabilidade e começou a minar aos poucos a prosperidade que o czar havia alcançado a tantas custas. Nesse período, a Rússia é então lançada na Primeira Guerra Mundial. Nicolau, querendo incentivar o exército, decide comandar pessoalmente o conflito e deixa os negócios internos do país com sua esposa, o que significa dizer, com o próprio Rasputin. A má gestão, somada aos problemas inerentes à guerra, como a fome e a falta de mantimentos básicos, fez com que o país entrasse numa espiral incontornável. Pelas ruas, os jornais passaram a associar a imperatriz e o seu monge favorito, insinuando que ambos tinham na verdade um caso. Ela, que era de origem alemã, é especialmente hostilizada através de charges mordazes. Também na Duma, os políticos manifestam cada vez mais o ódio e o rancor que sentiam. Não são poucas as vezes que as reuniões da Assembleia terminam com insultos e ofensas ao czar, e até aqueles mais leais à monarquia já admitem a possibilidade de passar a coroa a outra pessoa. O processo de derrubada, propriamente dito, se iniciou no dia 8 de março de 1917, partindo dos quartéis militares. Logo o caos se espalhou por toda São Petersburgo, tomando proporções que seriam incontornáveis. Os revoltosos trancaram a família imperial dentro do palácio, em parte para proteger a czarina e os filhos, e assumiram então o poder. Nicolau, que estava no fronte de batalha, tentou retornar, mas foi cercado, impossibilitado de fazer qualquer coisa, renunciou e passou o trono ao seu irmão. Esse, por sua vez, sabendo que também seria deposto, não aceita a proposta, permitindo que um regime republicano de transição seja instaurado na Rússia. A família passa então meses presa, mas com a hostilização cada vez mais frequente, é transferida para Ekaterimburgo, onde vivem a sua via crucis. Ali, os guardas são mais hostis, frequentemente importunando as princesas e hostilizando até o czarevique adoentado. Certa feita, um dos soldados roubou um cordão de ouro com uma medalha de um santo, porque o objeto era especialmente querido pelo pequeno príncipe. Em outra ocasião, um guarda empurrou o imperador e comeu a refeição que lhe era destinada, dizendo que Nicolau já havia roubado muito do povo. A tortura seguiu por meses e surpreende como todos os membros da família a enfrentaram sempre com serenidade e bravura.
Finalmente, diante da aproximação do exército branco e por ordens de Moscou, toda a família é fuzilada. Os cadáveres foram queimados e os restos diluídos em ácido, para que não pudessem ser usados como símbolos pelos revoltosos. Se Nicolau e sua esposa podem ser acusados de algo, é o de terem sido vítimas do destino e da maldade daqueles que o cercavam. Em suas cartas particulares, evidencia-se o interesse pelo bem do país e a tristeza com os problemas de sua nação. Mas seja como for, acabaram arrastados por suas escolhas e pelos fatos que não estavam ao seu alcance. Hoje, devido à vida trágica e turbulenta, os últimos Romanov são considerados santos pela Igreja Ortodoxa Russa. Morreram como mártires e portadores da paixão. Segundo os relatos, suas últimas palavras antes do fuzilamento foram o nome de Jesus, o que para muitos é a coroação de uma vida dedicada a ele. O governo da Rússia, após a dissolução da União Soviética, se desculpou pela barbárie cometida contra a família imperial. Um pequeno ato de reparação, mas que demonstra o interesse desse país em reconciliar-se com seu próprio passado. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Lembre-se, sua ajuda é fundamental para o nosso canal. E até mais, se Deus quiser.